Fala Caveira, beleza? Professor Paulo Procinara, dessa vez nesse bloco, trazendo para vocês a aula de Direitos Sociais e Direito dos Trabalhadores, perfeito? Vamos falar também nesse mesmo bloco sobre os direitos da nacionalidade, os critérios usados e os solis e os sanguíneos, perfeito? Então se atente bastante. A parte de direitos sociais e direitos dos trabalhadores, eu vou passar um pouco mais rápido com vocês, tá bom? O que está disposto no artigo 6º e no artigo 7º da Constituição. Por quê? Porque ele é um pouco menos recorrente nas provas de carreiras policiais. Eu não quero perder tempo com vocês com aquilo que é menos recorrente. Eu quero ir exatamente no que vai cair na sua prova. Perfeito? Então é o seguinte, é importante você ler? Óbvio, porque está previsto no seu edital. E se está previsto no seu edital, você tem que ler. Perfeito? Ler e reler, inclusive. E eu trouxe alguns pontos jurisprudenciais acerca dos direitos sociais, perfeito? Trouxe alguns direitos coletivos relativos aos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Porém, na maior parte desse bloco, nós vamos trabalhar os direitos de nacionalidade, porque essa parte, sim, é muito, muito recorrente em provas de carreiras policiais. Perfeito? Então, galera, segue comigo. Vambora. Meu Instagram é esse aqui, tá, pessoal? Prof. Paulo França. Qualquer dúvida que você tiver acerca dessa aula, manda uma mensagem lá, perfeito? Não fica com vergonha. Não vá para a sua prova com dúvidas. Perfeito? Professor Paulo França. Vai lá, segue lá e tira suas dúvidas. Segue comigo. Direitos sociais. Pessoal, o rol dos direitos sociais está previsto no artigo 6º da Constituição Federal. Professor, eu tenho que decorar esses direitos? É interessante que sim. É interessante que você decore esses direitos. Perfeito? São os direitos sociais. Eu trouxe algumas jurisprudências aqui do STF, para nós, uma súmula vinculante, que é muito importante também, que é relativa aos direitos sociais. Então, eu vou citar aqui os direitos para vocês e logo em seguida eu trago a introdução das jurisprudências que eu trouxe para vocês. Os direitos sociais incluem a educação incluindo aqui o direito de primeiro e segundo grau, tá bom, Caveira? No caso, o ensino médio fundamental, esse direito de educação é obrigatório. O direito à saúde, no caso do SUS, o direito à alimentação, direito a trabalho, moradia, transporte, direito a lazer, segurança, previdência social, direito à proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Esse é o rol dos direitos sociais. Dá uma lida, dá uma decorada, perfeito? Nesses direitos sociais. Mas as jurisprudências acerca dos direitos sociais são muito importantes. Principalmente as jurisprudências relativas ao direito de educação e saúde. Perfeito? Primeira jurisprudência do STF. Não é possível, atualmente, o ensino domiciliar como meio lícito de cumprimento pela família do dever de prover educação. Na República Federativa do Brasil, o Estado e a família têm a obrigação de dar direito à criança à educação. Porém, esse direito não pode ser cumprido no caso de educação domiciliar, ou seja, os próprios pais, até mesmo contratando alguns professores, ensinar as suas crianças em casa, seus filhos em casa. Não é possível, como cumprimento do direito social, a educação, o ensino domiciliar. Perfeito? Ponto importantíssimo, inclusive ponto que caiu no concurso da PMGO agora de 2022. Bom, então, ponto importantíssimo. Não é possível o ensino domiciliar como cumprimento do direito social à educação, tá bom? Ponto jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Perfeito? Próximo ponto jurisprudencial acerca de um direito social. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. No caso aqui a gente fala do direito à saúde. E por que eu trouxe essa jurisprudência? Porque passamos por uma pandemia por agora. E pode haver alguma questão relacionada a isso. O Estado, no caso do Brasil, não é obrigado a fornecer medicamentos para a sociedade que ainda estão em fase de experimentação, que ainda estão em fase de pesquisa, compreende? Ou seja, quando esses medicamentos estiverem concluídos, estiverem
com todas as suas fases concluídas, o Estado brasileiro tem a obrigação sim de fornecer para a sociedade esses medicamentos. Porém, enquanto esses medicamentos não estiverem na fase de conclusão, o Estado não é obrigado a fornecer esses medicamentos. E por que eu trouxe essa jurisprudência? Por causa das vacinas, por causa de várias polêmicas sobre as vacinas. Então é possível que em alguma questão esteja presente essa jurisprudência. Então achei conveniente trazer essa jurisprudência para você, futuro policial penal. Feito? Segue comigo. Próxima jurisprudência, súmula vinculante 12. Que fala sobre a taxa de matrícula nas universidades públicas. Feito? Vem comigo. Súmula vinculante 12. A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas, ou seja, universidade estadual, universidade federal, instituto federal, viola o disposto no artigo 206 da Constituição Federal, ou seja, ele viola o direito à educação que aquela pessoa possuiu, porque para ela entrar numa universidade pública, ela teve que passar por um processo seletivo, ela teve que passar por um vestibular, e a partir do momento que ela adquire aquele direito, a cobrança de taxa viola o direito à educação que aquela pessoa adquiriu. Compreende? Ou seja, viola a Constituição Federal a cobrança de taxas de matrícula em universidades públicas, independente se é a universidade estadual, se é a universidade federal, se é um instituto federal, um instituto estadual, não importa. Viola a Constituição Federal a cobrança de taxas de matrículas referente às universidades públicas. Perfeito? Então, pessoal, decora os direitos sociais, tá bom? São 11 no total, decora pelo menos os principais. O material do Caveiras Negras está completo relativo aos direitos fundamentais. Provavelmente tem essas jurisprudências também no seu material. Olhe essa aula junto com o seu material. Por quê? Porque o próprio material complementa essa aula. Então, você vai ter a junção dessas duas coisas, trazendo uma harmonia para o seu conhecimento, para o seu ganho de conhecimento. Ok? Então, bora para cima. Direito dos trabalhadores. Pessoal, eu trouxe um quadrinho aqui, muito importante para a sua prova. Por quê? Porque eu trouxe os principais direitos dos trabalhadores. E eu trouxe os direitos coletivos. Porque a sua prova, ela, provavelmente, vai prender para o lado da coletividade. Ela vai prender para o lado do interesse público. Compreende? Trazendo mais disposições sobre o bem coletivo do que sobre o bem individual. Perfeito? Então, comigo. Artigo 7º da Constituição Federal. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Lembrando que são urbanos e rurais. Além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Eu trouxe os direitos coletivos, porque são os mais importantes. Então, vem comigo. Primeiro direito coletivo, liberdade de associação sindical. A gente falou sobre isso na aula de direitos e garantias fundamentais. Todo servidor, pessoa que trabalha, independente do meio urbano ou rural, tem o direito de se associar na instituição que busca os direitos daquele determinado indivíduo. Por exemplo, o indivíduo é caminhoneiro. Existe a Associação dos Caminhoneiros. Ele tem a faculdade de se associar àquela instituição ou de não se associar também. Porém, essa liberdade é facultativa, ou seja, pode haver sim a associação de um certo grupo coletivo em busca dos seus próprios direitos. Vedada a de caráter paramilitar, ou seja, as pessoas que são militares não têm essa liberdade de associação. Feito? Ponto importantíssimo aí. Próximo direito, direito de greve. Todo trabalhador urbano e rural tem o direito de greve, em regra. Os servidores públicos que trabalham na área da segurança pública não possuem esse direito, tá bom? Por que eu estou trazendo isso para você? Porque você é um futuro policial penal, um futuro servidor público. Inclusive, uma pessoa que vai integrar o quadro da segurança pública. Compreende? Então, os servidores que integram os quadros da segurança pública, seja policial militar, policial civil, policial penal, bombeiro militar, essas pessoas não podem entrar de greve. Perfeito? Você, policial penal, não pode entrar de greve. As pessoas que integram o quadro da segurança pública não podem entrar de greve. Perfeito? Ou seja,
Os direitos dos trabalhadores, por mais que sejam direitos coletivos, também não são direitos absolutos. Ok? Lembra sempre disso. São direitos relativos. Próximo direito dos trabalhadores. Substituição processual. O que isso significa, professor? Que direito é esse de substituição processual? A partir do momento que um trabalhador integra uma associação e se ele expressamente autoriza essa associação a representar ele extrajudicialmente ou judicialmente, essa associação pode representar ele, acontecendo uma substituição processual. Entendeu? Ou seja, quando ele expressamente autorizar a associação a representá-lo judicialmente ou extrajudicialmente, haverá uma substituição processual. É isso que significa esse direito do trabalhador urbano ou rural. Tranquilo? Próximo direito. Participação nos órgãos colegiados. O que são órgãos colegiados? São os órgãos que buscam proteger os direitos daquele determinado grupo de trabalhadores. Feito? Ou seja, os trabalhadores têm o direito de participar, de opinar nesses órgãos colegiados, para que seja feito melhor para aquela determinada associação. Desculpa, Gabriel. Para aquela determinada associação. Perfeito? Ou seja, todo trabalhador que faz parte de uma associação, ele tem o direito de opinar nos órgãos colegiados da devida associação. Perfeito? Próximo direito. Representação em empresas com mais de 200 empregados. Ou seja, nas grandes empresas que possuem mais de 200 empregados, será eleito um desses empregados para representar todos em busca dos seus direitos. Compreende? Ou seja, a partir do momento que uma empresa alcançar 200 funcionários, um desses funcionários vai ser eleito pelos outros e vai em busca dos direitos de todos os funcionários, perfeito? Ele vai ser o representante de todos os funcionários dentro da empresa, perfeito? Então, pessoal, esses são os principais direitos coletivos dos trabalhadores urbanos e rurais. Claro que não são os únicos, é importante que você leia no material do Caveira todos os direitos. Professor, quais são os direitos individuais? Eu vou citar os principais para vocês. O direito de 13º salário, o direito de férias anuais. E qual o prazo dessas férias anuais? 30 dias. 30 dias. Podendo ser dividido em até 3 vezes. Ou seja, em 3 vezes de 10 dias. Compreende? Esses são os principais direitos individuais dos trabalhadores. Perfeito? Ele também tem o direito de não ganhar menos que o salário mínimo, com exceção dos conscritos, ou seja, das pessoas que prestam serviço militar obrigatório. Compreende? Então, dá uma lida nesses direitos. Não existe muita jurisprudência em cima desses direitos. Existem, mas não muitas. E também não é muito recorrente nas provas de carreiras policiais. Então, se atente bem a isso aí. Dá uma lida no artigo 6º, no artigo 7º, no artigo 8º. Perfeito? É muito importante que você leia e releia os artigos que falam dos direitos e garantias fundamentais, do 5º ao 17. Eu sei que eu pareço repetitivo, mas é que é muito importante para a sua prova, muito mesmo. Porque provavelmente metade da sua prova vai estar dentro desses artigos aí, da sua prova de direito constitucional. Perfeito? Então a gente encerra aqui a parte dos direitos dos trabalhadores, dos direitos sociais, e vamos passar agora por uma parte muito importante, que é o direito de nacionalidade. O que é um brasileiro nato? Um brasileiro naturalizado? A gente vai ver tudo isso agora. Perfeito? Vem comigo, então. Vamos lá? Direito da nacionalidade. Primeiro de tudo, o que é nacionalidade? Eu trouxe uma definição para vocês do professor Pedro Lanza, um doutrinador de direito constitucional. A nacionalidade é o vínculo jurídico político que liga um indivíduo a um determinado estado, fazendo com que esse indivíduo passe a integrar o povo desse estado. Ou seja, se você é brasileiro, você tem um vínculo jurídico com a República Federativa do Brasil. Perfeito? E o artigo 12 da Constituição vem trazer para a gente a diferença entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Professor, é importante para a minha prova saber a diferença entre brasileiro nato e naturalizado?
Com certeza, galera. É de suma importância você saber, porque a própria Constituição Federal traz alguns cargos que são privativos de brasileiros natos, perfeito? E a gente também vai ver isso. Então vamos lá. Quem é brasileiro nato? A linha A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país, ou seja, o critério solis. Quando eu falar de solis, lembra de solo, solo brasileiro. Pessoal, ponto importante que já caiu em prova. Pedro, filho de Selma e Fábio, que respectivamente são uruguaios. No caso, Pedro ainda não nasceu. Pedro ainda está na barriga da mãe. Selma e Fábio vêm para o Brasil e ela está no 9º mês de gestação. São uruguaios. Estão a serviço do Uruguai e vêm para o Brasil. Ela tem o seu bebê aqui no Brasil. Pedro nasce aqui no Brasil. Pedro será brasileiro? Nato? Não. Por quê? Porque ela está a serviço de seu país. Ela é uruguaia, a serviço do Uruguai. Porém, olha o que já cai na prova, olha o pega de prova. Vamos supor que Selma e Fábio são uruguaios e vêm ao Brasil em serviço da Argentina. Se Pedro nascer aqui, nasceu no Brasil o bebê, ele será brasileiro nato? Isso aí, Caveira, será. Por quê? Porque Fábio e Selma não estão a trabalho de seu país. Eles estão a trabalho de um país diverso do seu. Ou seja, eles são uruguaios, porém estão a trabalho a serviço da Argentina. Ou seja, para que o bebê não seja um brasileiro nato, é necessário que o pai ou a mãe, não necessitando ser os dois, apenas um deles, esteja a serviço aqui do seu próprio país. Aí sim o bebê não será nato. Porém, se eles estiverem a serviço de outro país, diverso do deles, o bebê será nato, será brasileiro nato. Perfeito? Peguem de prova, ou seja, para o bebê não ser considerado brasileiro nato, eles têm que estar a serviço de seu país. Se estiver a serviço de outro país, o bebê será considerado brasileiro nato. Perfeito? Observação importantíssima aí para você. A linha B, vamos para a linha B. Lembra que é o critério solis, tá bom? Se eles quiserem trazer algumas disposições do latim lá, lembra sempre disso. São brasileiros natos. A linha B. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. É o critério ius sanguinis, quando eu falar de ius sanguinis, você lembra de sangue, mais o critério de serviço no Brasil. Ou seja, vamos supor que um casal a serviço do Brasil vai até a Espanha fazer algum trabalho em nome do Brasil. Porém, a mulher está grávida e ela tem um bebê na Espanha. Se eles estão a serviço do Brasil, esse bebê será considerado brasileiro nato. Perfeito? Ele será considerado brasileiro nato. Mas vamos supor que esse casal esteja a serviço de outro país, da Argentina, novamente. Esse bebê será considerado brasileiro nato? Não. Perfeito? Ele não será considerado brasileiro nato. Ou seja, por mais que o bebê nasça no estrangeiro, mas se o pai e a mãe estiverem a serviço do Brasil, e sendo o pai e a mãe brasileiro também, esse bebê será considerado brasileiro nato. Lembrando que esse critério a gente chama ele de ius sanguinis. É o critério de sangue. Ele tem o sangue brasileiro. Perfeito? Se atende bastante, é isso aí. A linha C. Vamos para a linha C? Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira. Ou seja, não há necessidade dos dois serem brasileiros. Só um já basta. Desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Ou seja, o critério ius sanguinis mais o registro, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem a qualquer tempo depois de atingir a maioridade penal. Não, a maioridade, não a maioridade penal. Mas qual é a maioridade? 18 anos. Pela nacionalidade brasileira. Aqui no caso seria o ius sanguinis também, mais a opção confirmativa, ou seja, a linha C traz duas possibilidades da pessoa que nasceu estrangeiro ser considerado brasileiro nato. Quando ela é filha, quando é filho de pai ou mãe brasileiro
e o pai ou a mãe registra o bebê em uma repartição brasileira, ou seja, no consulado do Brasil, presente em algum outro país. Nesse caso, ele também será considerado brasileiro nato. Feito? E qual a outra possibilidade? Quando esse bebê não é registrado em repartição brasileira, porém, depois de atingida a maioridade, ou seja, depois de atingido os 18 anos, ele vem residir no Brasil e decide a qualquer tempo, ou seja, ele vem residir no Brasil com 70 anos. Ele pode sim optar pela nacionalidade brasileira, sendo brasileiro nato. Feito? Independente da idade em que ele optar pela nacionalidade brasileira. A partir dos 18 anos, ele optou brasileiro nato. Feito? Se atente bastante a isso aí. Segue. Vamos passar agora, pessoal, os brasileiros naturalizados. Bom? Vamos ver as grandes diferenças entre brasileiro nato e naturalizado. A linha A é brasileiro naturalizado, os que, na forma da lei, adquiriram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de país da língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto, lembrando que é ininterrupto, e inoidade moral. Pessoal, os países que falam a língua portuguesa, praticam a língua portuguesa, eles, se alguém que reside nesse país vir morar no Brasil por 1 ano ininterrupto, lembrando que esse 1 ano não pode ser picado, morei 6 meses, aí daqui 5 anos eu moro mais 6 meses, não. 1 ano ininterrupto, mas a sua idoneidade moral poderão ser considerados brasileiros naturalizados. Perfeito? Por exemplo, uma pessoa que mora em Portugal, que fala a língua portuguesa em Portugal, vem residir no Brasil. Se ela passar 1 ano ininterrupto no Brasil, comprovada a sua idoneidade moral, ela pode ser considerada uma brasileira naturalizada, feito tendo a sua nacionalidade brasileira. Beleza? A linha B. Aos estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Pessoal, muito importante. Lembrando que tem que ser mais de 15 anos. Se eu completo 15 anos hoje, eu não posso requerer nacionalidade brasileira. Tem que ser mais de 15 anos. Ou seja, 15 anos e 1 dia. Feito? Ou seja, se qualquer pessoa de qualquer nacionalidade que não fale a língua portuguesa residir no Brasil por mais de 15 anos, sem condenação penal, lembrando que não pode acontecer de haver a condenação penal, beleza? Sem condenação penal. Ele também, olha os requisitos. 15 anos ininterruptos, mais de 15 anos ininterruptos, não pode haver condenação penal. Perfeito? Ele tem que requerer a nacionalidade brasileira. Esses 3 requisitos, observa bem aí. Perfeito? A gente chama essa naturalização de naturalização extraordinária. Perfeito? Então se atente aos requisitos. Se algum estrangeiro de um país que não fala a língua portuguesa, 15 anos ininterruptos, sem condenação penal, e ele tem que requerer a nacionalidade brasileira. Se atente bastante a isso aí. Perfeito? A gente acabou de ver as principais diferenças entre o brasileiro nato e naturalizado. Feito? Se atente bastante a isso aí. A naturalização da linha A a gente chama de naturalização ordinária. Feito? E a da linha B a gente chama de naturalização extraordinária. Termos que podem vir na sua prova. Feito? Mas aqui no parágrafo 1º, há uma especificidade relativa aos portugueses. Vem comigo. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. Ou seja, se a pessoa for portuguesa, porém, há reciprocidade dos brasileiros, assim como há aqui com os portugueses, há com os brasileiros lá em Portugal, essa pessoa que é portuguesa, por mais que ela não tenha adquirido a nacionalidade brasileira, ela terá os direitos de um brasileiro. Perfeito? Novamente, vem comigo.
aos portugueses com residência permanente, tá bom? Lembrando que não pode ser temporária, se atente a essas palavras. Se houver, ou seja, aqui é uma condição, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição. Ou seja, previsto na lei? Não, tem que estar previsto na própria Constituição. Se atente bastante a isso aí. Feito parágrafo 2º, e um parágrafo que cai bastante em prova. Eu quero te perguntar, cara, a lei pode fazer distinção entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado? Isso aí, não. Um único diploma normativo é presente no ordenamento jurídico brasileiro que pode fazer distinção entre brasileiro nato e naturalizado é a Constituição Federal. Lembre-se disso. Um único diploma normativo que pode fazer a diferenciação entre brasileiro nato e naturalizado é a Constituição. A lei está proibida de trazer diferenças, de trazer privilégios para brasileiros natos ou naturalizados. Perfeito? Então, se atende bastante se a lei não pode tratar sobre esse assunto quando a gente fala de direitos diferentes para brasileiros natos ou naturalizados. Perfeito? Se atende bastante a isso aí. Vem comigo, então. Os cargos, pessoal. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é obrigatório você decorar para a sua prova. Inclusive, veio uma questão dessa aqui no concurso da PMGO para soldado. Perfeito? E uma questão que quem estudou de verdade, quem decorou o artigo 12, parágrafo 3º, acertou a questão. Ganhou a questão. Vem comigo. Parágrafo 3º. São privativos de brasileiro nato. Não é naturalizado, hein? É nato. Os cargos. Presidente e vice-presidente da República. Totalmente natural. Que seja exigido para o presidente da República e para o vice-presidente, que no caso, que o presidente estiver ausente, é o presidente do Brasil, seja exigido que ele seja um brasileiro nato. Isso aí foi uma especificidade trazida na Constituição que é totalmente natural. A gente consegue compreender totalmente o porquê que isso veio na nossa Constituição. Perfeito? Próximo cargo. Presidente da Câmara dos Deputados. Professor, por que o presidente da Câmara dos Deputados está aqui? Porque ele é o segundo na linha sucessória para a presidência da República. Em caso que o presidente estiver ausente e o vice-presidente também estiver ausente, quem vai ser o presidente da República é o presidente da Câmara dos Deputados. Perfeito? Ou seja, aqui está a ordem de quem vai seguir a linha de presidente da República. Perfeito? Ou seja, o presidente da Câmara dos Deputados é o segundo na linha de sucessão da presidência. Perfeito? Terceiro. Presidente do Senado Federal. Por que o presidente do Senado Federal está aqui? Porque ele é o terceiro na linha de sucessão de presidência. Caso em que o presidente, que o vice-presidente e que o presidente da Câmara dos Deputados estiver ausente, vai ser o presidente do Senado Federal, a pessoa instituída para as competências de presidente da República. Perfeito? Ministro do Supremo Tribunal Federal. Por que o ministro do Supremo Tribunal Federal está aqui? Porque no caso em que o presidente, em que o vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado estiverem ausentes, aí é o presidente do Tribunal Federal que vai exercer as funções de presidente da República. Por isso que o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal é brasileiro nato. Perfeito? Agora, os outros cargos fogem um pouco disso, porque os outros cargos não seguem a linha de sucessão de presidente. Mas eu quis trazer para vocês esse raciocínio, por quê? Porque na hora da prova fica bem mais fácil de você saber quem são os cargos de brasileiro nato. Os primeiros 5 cargos que eu citei para você são os brasileiros natos, por quê? Porque são os cargos que sucedem ao presidente da República. Presidente, vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e ministro do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o presidente do STF é um dos sucessores da linha de presidente da República. Perfeito? Então, se há alguma possibilidade daquela pessoa se tornar o presidente da República, ela tem que ser brasileira nata. Perfeito? Professor, o vice-presidente do Senado
o vice-presidente da Câmara dos Deputados tem que ser brasileiros natos? Não. Apenas o presidente da Câmara e do Senado tem que ser brasileiro nato. Perfeito? Se atente bastante a isso aí. Vamos encerrar aqui, pessoal, os cargos em que são de brasileiro, privativos de brasileiro nato. Os de carreira diplomática, ou seja, aquelas pessoas que estão fora do país e representam o Brasil nos consulados, nas embaixadas do Brasil presente em outros países, essas pessoas que representam as embaixadas têm que ser brasileiros natos também, beleza? A carreira de oficial das Forças Armadas, ou seja, o tenente do Exército, o tenente da Aeronáutica, o tenente da Marinha, a partir da carreira de oficial das Forças Armadas, tem que ser brasileiro nato, perfeito? Porque ele pode exercer funções que necessitam dessa atribuição. Lembrando, galera, que isso aqui é trazido pela própria Constituição. A lei não pode fazer essa diferenciação aqui, perfeito? E próximo cargo que é privativo brasileiro nato é o de ministro do Estado de Defesa, ou seja, essa pessoa aqui é que comanda as Forças Armadas, perfeita? O ministro do Estado de Defesa é a pessoa que gerencia o comando geral das Forças Armadas, perfeito? Então lembre sempre disso. Oficial das Forças Armadas, ministro do Estado de Defesa, carreira diplomática e toda a linha sucessória de presidente da República. Perfeito, pessoal? Existem também os casos de perda da nacionalidade. Viram que a gente vai ver no próximo bloco. Eu acredito que eu vou encerrar esse bloco por aqui. E no próximo bloco a gente vai falar dos casos de perda da nacionalidade, os casos de cassação dos direitos políticos. A gente vai ver isso aí ponto por ponto, porque é muito importante para a sua prova. Ok? Então, pessoal, obrigado pela sua presença aqui nessa aula. Tamo junto, professor Paulo Franço na área. Valeu!